E se eu te contasse que existe uma Bíblia mais antiga e completa do que a que você conhece? O que você sentiria ao descobrir que ela tem 15 livros a mais, que o resto do mundo cristão simplesmente decidiu eliminar, incluindo um dos textos mais extraordinários já escritos, o livro de Enoque? Essa Bíblia existe. É o que chamamos de cânon etíope. E o que ela guarda é tão revelador que, por séculos, foi ignorado, minimizado e silenciado pelas autoridades religiosas mais poderosas do planeta. Não estamos falando de lendas nem de teorias conspiratórias vazias. Estamos falando de uma tradição cristã de quase 2000 anos que preservou textos que os apóstolos conheciam, que os primeiros pais da igreja citavam, que as comunidades mais devotas da antiguidade consideravam absolutamente sagrados. Enquanto o Vaticano ditava quais livros seriam canônicos e quais deveriam ser jogados fora, nas montanhas da Etiópia uma igreja isolada tomava decisões bem diferentes. Eles preservaram o que Roma eliminou. Guardaram o que o Ocidente queimou. Mantiveram vivo o conhecimento que outros preferiam ver morto e enterrado. O livro de Enoque é, talvez, o mais extraordinário desses textos preservados. Ele fala de 200 anjos que desceram do céu e transgrediram as leis divinas. Revela os segredos do cosmos que foram mostrados a um homem que andou com Deus. Descreve o Filho do Homem em termos tão detalhados que é impossível não enxergar a conexão com Jesus de Nazaré. Mas Enoque é só uma parte da história. A Bíblia etíope contém o livro dos Jubileus, uma reescrita do Gênesis com detalhes de tirar o fôlego. Inclui livros dos Macabeus que outras tradições descartaram. Preserva textos cuja existência o mundo ocidental mal suspeitava. Por que diabos o Vaticano e as igrejas ocidentais eliminaram esses textos? O que eles contêm que era tão incômodo? Que segredos eles guardavam que precisavam ser suprimidos? As respostas a essas perguntas vão nos fazer questionar tudo o que acreditávamos saber sobre como a Bíblia foi formada. Vão nos obrigar a confrontar realidades desconfortáveis sobre o poder, a política e os interesses que determinaram o que era sagrado e o que não era. Hoje, vamos embarcar numa jornada extraordinária. Uma jornada que vai te levar dos concílios onde se decidiu o destino das Escrituras, até os monastérios esculpidos na rocha das montanhas etíopes, das câmaras onde os segredos foram guardados até o momento em que, finalmente, eles vieram à tona. O que você vai descobrir não é um ataque à sua fé, é um convite para aprofundá-la, porque a verdade nunca foi inimiga da espiritualidade autêntica. O conhecimento genuíno sempre foi o caminho para uma compreensão mais profunda do divino. A Bíblia etíope representa uma janela para um cristianismo mais antigo, mais diverso, mais rico do que o que conhecemos. Uma tradição que nunca rompeu completamente com suas raízes judaicas. Uma fé que preservou revelações que outros consideraram perigosas demais. O Vaticano pode ignorar esses textos. As igrejas ocidentais podem fingir que eles não existem. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona, não importa o quanto tentem reprimi-la. E hoje, essa verdade está disponível para quem tiver a coragem de buscá-la. Você está pronto para desvendar o conhecimento que o Vaticano teme? Você tem a coragem de explorar a Bíblia oculta da Etiópia? Você está preparado para conhecer o livro de Enoque e os segredos que ele guarda? Porque o que vem a seguir vai transformar para sempre sua compreensão das Escrituras Sagradas. E uma vez que você conhecer essa verdade, nunca mais vai ver sua Bíblia do mesmo jeito. A jornada começa agora. Os segredos da Etiópia te esperam. Para entender a dimensão do que a Etiópia preservou, a gente precisa primeiro sacar o que é exatamente a Bíblia etíope e como ela se tornou tão diferente da que conhecemos no Ocidente. A Bíblia etíope, conhecida como Cânon Tewarredo, contém 81 livros em sua versão mais completa. Para comparar, a Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73. A etíope supera as duas de longe. Esses números não são apenas curiosidades estatísticas. Eles representam decisões fundamentais sobre o que constitui a palavra de Deus. E essas decisões foram tomadas por diferentes comunidades em diferentes contextos históricos. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, mais ou menos na mesma época em que se tornava a religião oficial do Império Romano.
Segundo a tradição, foram Frumêncio e Edésio, 2 jovens gregos náufragos, que introduziram a fé no reino de Aksum. Mas a conexão da Etiópia com a tradição bíblica é bem mais antiga. Os etíopes reivindicam descendência direta do rei Salomão e da rainha de Sabá. O livro sagrado nacional, o Quebra-Nagast, narra como seu filho Menelik levou a Arca da Aliança para a Etiópia, onde, segundo os crentes, ela permanece até hoje. Essa conexão reivindicada com Israel moldou profundamente o cristianismo etíope. A igreja mantém práticas que outras tradições abandonaram bem cedo: a circuncisão, as leis alimentares similares às judaicas, a observância do sábado junto com o domingo, a centralidade da arca na devoção. Quando o cristianismo se estabeleceu na Etiópia, o cânon bíblico ainda não estava definitivamente fechado. As comunidades cristãs dos primeiros séculos utilizavam coleções diversas de textos sagrados. O que eventualmente se tornaria o Novo Testamento ainda estava em processo de definição. A Igreja Etíope herdou uma coleção de textos anterior aos grandes concílios que definiram o cânon em outras partes do mundo. Incluía livros que, posteriormente, seriam excluídos no Ocidente, mas que na Etiópia nunca foram questionados. O isolamento geográfico desempenhou um papel crucial. As montanhas etíopes, algumas alcançando mais de 4.000 metros, criaram uma barreira natural. As decisões tomadas em Niceia, Constantinopla ou Roma chegavam filtradas quando chegavam. Os debates que agitavam o resto do cristianismo afetavam a Etiópia de maneira diferente. A Igreja Etíope desenvolveu seu próprio patriarcado, suas próprias tradições litúrgicas, sua própria teologia distintiva. O cristianismo deles não é uma versão simplificada ou derivada do ocidental. É uma tradição paralela, com raízes igualmente antigas, que evoluiu de forma independente. O idioma sagrado dessa tradição é o ge'ez, uma língua semítica que deixou de ser falada há séculos, mas que permanece como veículo da liturgia e dos textos sagrados. É em ge'ez que o livro de Enoque e os demais textos distintivos foram preservados. Os escribas etíopes desenvolveram tradições meticulosas de cópia manuscrita. Em monastérios, às vezes inacessíveis, gerações de monges dedicaram suas vidas a preservar os textos sagrados. Essa tradição escribal garantiu a sobrevivência de obras que, de outro modo, teriam se perdido. A Bíblia etíope não é, então, uma adição tardia de textos duvidosos. É a preservação de uma tradição mais antiga, anterior às exclusões que outras igrejas experimentaram. O que para o Ocidente são apócrifos, para a Etiópia sempre foi escritura sagrada. Entender isso transforma nossa perspectiva. A questão não é porque a Etiópia adicionou livros, mas sim porque outras tradições os eliminaram. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, os livros adicionais que a Etiópia preserva, não foram inventados pelos etíopes. Foram herdados da igreja primitiva. Se esse rolê pela Bíblia etíope e seus textos extraordinários está desafiando o que você acreditava saber, imagina tudo o que ainda falta desvendar. Este canal existe para explorar as verdades ocultas da história religiosa, para honrar tradições que o mundo ignorou, para buscar o conhecimento genuíno que foi suprimido. Junte-se a essa comunidade de exploradores clicando no botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta rumo a verdades que merecem ser conhecidas. Agora, vamos seguir desvendando o que esses textos contêm que o Vaticano prefere ignorar. O conteúdo da Bíblia etíope, particularmente o livro de Enoque, revela verdades que claramente incomodaram as autoridades religiosas ocidentais. Vamos examinar o que esses textos contêm que os tornou tão problemáticos. O livro de Enoque expande dramaticamente a narrativa do Gênesis sobre os filhos de Deus que tomaram esposas humanas. Onde a Bíblia canônica oferece apenas alguns versículos enigmáticos, Enoque desenvolve uma cosmologia completa da origem do mal. De acordo com o texto etíope, 200 anjos, chamados vigilantes, desceram ao monte Hermon e juraram um pacto para se unir com mulheres humanas. Mas a transgressão deles foi muito além do sexual. Eles transmitiram à humanidade conhecimentos que estavam destinados a permanecer ocultos. O texto especifica o que esses anjos caídos ensinaram: a metalurgia para fabricar armas de guerra, os cosméticos e a arte do embelezamento,
a astrologia e a leitura dos céus, os encantamentos e as artes mágicas, o conhecimento das plantas e suas propriedades. Essa narrativa apresenta uma visão do progresso tecnológico como transgressão cósmica. Não foi a ingenuidade humana que desenvolveu essas artes. Foi revelação proibida de seres celestiais que abandonaram seus postos. O conhecimento em si se torna ambíguo, potencialmente perigoso. As implicações são profundas. Se o avanço do conhecimento tem origens obscuras, então o controle da informação vira uma questão espiritual. Quem controla o que se sabe, controla a ordem cósmica. Não é difícil enxergar como instituições religiosas poderiam achar isso conveniente. O livro de Enoque também descreve viagens celestiais extraordinárias. Enoque é levado através dos céus, vê os depósitos dos ventos e das chuvas, contempla as prisões onde os anjos transgressores esperam o julgamento, observa os mecanismos que governam o cosmos. Esse acesso direto ao divino, sem intermediários institucionais, representa um modelo de espiritualidade que ameaça qualquer estrutura hierárquica. Se um patriarca antigo pode receber revelações diretas de tal magnitude, que autoridade um bispo ou um papa tem para delimitar a verdade? As parábolas de Enoque introduzem a figura do Filho do Homem com características inequivocamente messiânicas. Esse ser preexiste à criação. Foi escolhido antes que o sol e as estrelas fossem formados. Ele se sentará num trono de glória para julgar reis e poderosos. Quando Jesus usava o título Filho do Homem, seus ouvintes do primeiro século provavelmente tinham em mente essas tradições enóquicas. O título não era uma humilde autodesignação. Era uma reivindicação de identidade cósmica com implicações extraordinárias. O Livro dos Jubileus, outro texto preservado na Bíblia etíope, apresenta uma cronologia alternativa da história bíblica. Ele divide o tempo em períodos de jubileu. Oferece detalhes sobre os patriarcas que não aparecem no Gênesis canônico. Estabelece um calendário solar diferente do lunar que outras tradições adotaram. As diferenças de calendário podem parecer técnicas, mas tinham implicações práticas enormes. Quando celebrar as festas? Como calcular a Páscoa? Esses conflitos de calendário geraram divisões reais entre comunidades religiosas antigas. O texto etíope também preserva livros dos Macabeus adicionais que não aparecem nem nas Bíblias católicas. Esses textos narram a resistência judaica contra a opressão helenística, celebram o martírio pela fé, afirmam a esperança na ressurreição. Por que esses textos eram problemáticos? Algumas investigações sugerem que os gnósticos e outros grupos considerados heréticos utilizaram o livro de Enoque para apoiar seus ensinamentos. Essa associação contaminou o texto aos olhos da ortodoxia emergente. Outras fontes indicam que a cosmologia elaborada de Enoque não se encaixava nos marcos teológicos que estavam sendo padronizados. Seus múltiplos céus, seus anjos nomeados, suas descrições detalhadas do funcionamento do universo complicavam as sínteses doutrinárias. E, claramente, as críticas sociais implícitas nesses textos eram desconfortáveis. As promessas de que reis e ricos seriam humilhados no julgamento ressoavam de forma problemática quando a Igreja se aliava ao poder imperial. Para entender de verdade a importância da Bíblia etíope e por que ela gera tanta controvérsia, a gente precisa examinar conceitos fundamentais que frequentemente são mal interpretados. O primeiro conceito crucial é o de cânon fechado versus cânon aberto. A maioria dos cristãos ocidentais assume que o cânon bíblico foi estabelecido definitivamente em algum momento da antiguidade. A realidade é bem mais complexa. Os processos de canonização foram graduais, regionais, às vezes contraditórios. O que era considerado canônico em Alexandria podia ser diferente do que era em Roma. O que as igrejas orientais aceitavam podia ser rejeitado no Ocidente. O fechamento do cânon foi mais um processo político-eclesiástico do que um reconhecimento de obviedade teológica. A Bíblia etíope representa um cânon que nunca se fechou da mesma forma. Não porque os etíopes sejam menos rigorosos, mas porque seus critérios de inclusão foram diferentes. Para eles, a antiguidade e o uso devocional pesavam mais do que as decisões de concílios distantes. O segundo conceito fundamental é o de apócrifo. Essa palavra, que significa oculto,
adquiriu conotações negativas no Ocidente, sugerindo falsidade ou autenticidade duvidosa. Mas esse uso é tendencioso. Os textos chamados apócrifos não são necessariamente falsos nem tardios. Muitos são tão antigos quanto os textos canônicos. Foram considerados sagrados por comunidades significativas. Sua exclusão do cânon não prova sua invalidade, apenas prova que foram excluídos. Para a Igreja Etíope, chamar o livro de Enoque de apócrifo seria como chamar o Evangelho de João de apócrifo. O termo simplesmente não se aplica a textos que sempre fizeram parte de sua escritura sagrada. O terceiro conceito que merece atenção é o de revelação progressiva. Algumas tradições entendem que a revelação divina se completou com o fechamento do cânon. Nada de novo pode ser adicionado. O que foi excluído, permanece excluído. Mas essa visão levanta problemas. Como explicar que diferentes comunidades cristãs legítimas tenham cânones diferentes? Quem tem autoridade para decidir que revelação vale e qual não? Por que as decisões de concílios do século IV deveriam ser definitivas? A tradição etíope oferece um modelo alternativo. A revelação que foi recebida pela igreja primitiva permanece válida, independentemente do que concílios posteriores decidiram. A antiguidade e o uso contínuo autenticam os textos, não as declarações conciliares. O quarto conceito-chave é a relação entre tradição e autoridade. No modelo ocidental, particularmente católico, a autoridade magisterial da Igreja determina o que é tradição legítima. O Vaticano decide, os fiéis acatam. A Igreja Etíope opera com um modelo diferente. A tradição tem autoridade por sua antiguidade e continuidade, não apenas por declarações institucionais. O que sempre se acreditou e praticou tem peso próprio que nenhuma autoridade posterior pode simplesmente anular. Isso explica por que o livro de Enoque permanece canônico na Etiópia, mesmo que Roma o rejeite. A tradição etíope não depende da aprovação romana. Ela tem sua própria legitimidade, baseada em sua própria história e continuidade. Acabamos de ver como conceitos fundamentais como o cânon, o apócrifo, a revelação e a autoridade operam de forma diferente na tradição etíope. Mas eu te pergunto, qual dessas revelações te pegou mais de surpresa? Você sabia que existiam Bíblias com mais livros que a sua? Você entendia que o cânon nunca foi tão fechado como nos ensinaram? Compartilhe nos comentários. Adoro ler suas reflexões e, quem sabe, talvez seu comentário inspire o próximo tema que a gente explore junto. Agora, vamos mergulhar ainda mais nos mistérios da Bíblia etíope. Para apreciar plenamente a Bíblia etíope e o livro de Enoque, a gente precisa mergulhar no contexto extraordinário da civilização que os preservou. A Etiópia não é simplesmente mais um país africano com uma tradição cristã. É uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história documentada que se estende por mais de 3 milênios. O reino de Aksum, precursor do Estado etíope moderno, foi uma das grandes potências do mundo antigo. No seu auge, Aksum comerciava com Roma, com a Pérsia, com a Índia. Seus obeliscos monumentais rivalizavam com os do Egito. Sua moeda circulava pelo Mediterrâneo. Era um império que o mundo levava a sério. A conversão de Aksum ao cristianismo no século IV não foi a adoção de uma fé estrangeira por um povo primitivo. Foi a decisão soberana de uma potência estabelecida que encontrou na mensagem cristã continuidade com suas tradições ancestrais. Porque as tradições etíopes reivindicam conexão direta com o Israel bíblico. O Quebra-Nagast narra como a rainha de Sabá visitou Salomão em Jerusalém, concebeu um filho, e esse filho, Menelik I, eventualmente levou a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa narrativa pode ser questionada historicamente, mas sua importância para a identidade etíope é inegável. Os etíopes se veem como povo eleito, herdeiros das promessas divinas, custódios de segredos sagrados que o resto do mundo perdeu. A presença reivindicada da Arca da Aliança em Aksum, guardada numa capela especial, onde só um monge designado pode entrar, simboliza essa identidade. A Etiópia não adotou uma fé alheia. Ela reivindicou sua herança israelita original, agora completada em Cristo. Esse pano de fundo explica características únicas do cristianismo etíope.
A circuncisão é praticada ao 8º dia, como mandava a Torá. As restrições alimentares lembram o kashrut judaico. O sábado é observado junto com o domingo. A réplica da arca ocupa lugar central em cada igreja. Nesse contexto, a preservação de textos como o livro de Enoque é completamente natural. Enoque era um patriarca antediluviano, parte da história sagrada que a Etiópia reivindica como própria. Suas revelações pertenciam à herança que a Etiópia guardava. Os monastérios etíopes desenvolveram uma cultura de preservação extraordinária. Em lugares como Debre Damo, acessível apenas escalando uma corda, ou as igrejas rupestres de Lalibela, talhadas na rocha viva, comunidades monásticas dedicaram séculos a copiar e preservar textos sagrados. Esses manuscritos não eram simplesmente livros, eram objetos sagrados, tratados com reverência, protegidos com devoção. Os escribas que os copiavam realizavam atos de adoração tanto quanto de preservação textual. O ge'ez, idioma desses textos, adquiriu sacralidade própria. Embora tenha deixado de ser língua falada há séculos, permanece como veículo do divino. Os sacerdotes etíopes estudam ge'ez como os sacerdotes católicos tradicionais estudavam latim, como acesso a verdades que a língua vernácula não consegue capturar completamente. Quando exploradores europeus chegaram à Etiópia nos séculos XVIII e XIX, descobriram um mundo cristão que lhes parecia simultaneamente familiar e estranho. Reconheciam elementos cristãos, mas as práticas judaicas os deixavam intrigados. Os textos que encontraram, incluindo o livro de Enoque completo, revelaram o quanto o Ocidente havia perdido. A reação inicial foi, muitas vezes, o cristianismo etíope era visto com condescendência. Era tratado como primitivo, sincretista, maculado por influências judaicas. Essa postura colonialista, por muito tempo, impediu que se enxergasse o que a Etiópia realmente oferecia. Não um desvio, mas uma preservação. Hoje, contudo, a academia, enfim, rende-se ao valor da tradição etíope. Seus textos, suas práticas, sua teologia, oferecem perspectivas sobre o cristianismo primitivo que as tradições ocidentais, infelizmente, deixaram escapar. A Etiópia não é uma periferia na história cristã. É uma janela escancarada para suas origens mais profundas. A história de como a Bíblia etíope e a Bíblia ocidental divergiram revela processos fascinantes de seleção, exclusão e, sim, preservação. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia um cânon único e definitivo. As comunidades utilizavam coleções diversas de textos. O que viria a se tornar o Novo Testamento ainda era objeto de intensas disputas. Alguns livros hoje canônicos foram questionados, outros hoje excluídos eram amplamente aceitos. O livro de Enoque, durante este período, desfrutava de imenso prestígio. A citação direta na Epístola de Judas conferia-lhe uma autoridade quase apostólica. Os pais da Igreja dos séculos II e III o citavam com respeito. Em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, acharam-se mais cópias de Enoque do que de muitos livros hoje considerados canônicos. O ponto de virada veio no século IV. O cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Com esse status, surgiu a necessidade de definir a ortodoxia, de estabelecer o que era canônico e o que não era. Os concílios eclesiásticos começaram a delimitar as fronteiras da Escritura Sagrada. Os critérios utilizados eram múltiplos e nem sempre consistentes. O texto foi escrito por um apóstolo ou associado de apóstolo. Era amplamente utilizado nas igrejas. Seu conteúdo era compatível com a doutrina emergente. Sua origem era verificável. Sob esses critérios, o livro de Enoque apresentava problemas. Embora fosse antigo e venerado, atribuí-lo a um patriarca antediluviano era algo difícil de verificar. Seu conteúdo, com anjos que ensinavam segredos proibidos e viagens celestiais elaboradas, não se encaixava facilmente nas sínteses teológicas que se desenvolviam. Gradualmente, o livro de Enoque foi marginalizado no Ocidente. Jerônimo, cuja tradução latina se tornaria o padrão, o rejeitou. Agostinho expressou dúvidas. No século V, o livro praticamente desaparecera da tradição ocidental. Mas na Etiópia, esse processo simplesmente não ocorreu.
A Igreja Etíope não estava presente nos concílios ocidentais. Suas decisões não tinham autoridade vinculante sobre as terras altas africanas. A Etiópia continuou a utilizar os textos que havia herdado. Durante os séculos medievais, as trajetórias divergiram dramaticamente. Na Europa, o cânon solidificou-se. Os textos excluídos foram esquecidos ou destruídos. O livro de Enoque virou lenda, algo que supostamente existira, mas que ninguém podia mais consultar. Na Etiópia, enquanto isso, o livro de Enoque continuava a ser copiado, lido, venerado. Cada geração de monges transmitia o texto a seguinte. A tradição permanecia viva. A redescoberta ocidental começou quando James Bruce trouxe manuscritos etíopes para a Europa no século XVIII. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, eruditos ocidentais puderam ler o texto completo de Enoque. O impacto foi considerável. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto no século XX confirmou a antiguidade do texto. Os fragmentos aramaicos encontrados correspondiam à versão etíope, demonstrando que não era uma invenção medieval, mas a preservação fiel de um original genuinamente antigo. Hoje, o livro de Enoque e os demais textos distintivos da Bíblia etíope estão disponíveis em múltiplas traduções. O conhecimento que foi exclusivo por séculos agora está acessível a qualquer um. Mas a Igreja Etíope continua sendo a única tradição cristã importante que os considera canônicos, palavra sagrada no mesmo patamar do Gênesis ou dos Evangelhos. A história da Bíblia etíope e seus textos distintivos envolve não apenas preservação, mas também transformação, mal-entendido e, às vezes, distorção deliberada. O primeiro nível de transformação foi linguístico. O livro de Enoque foi composto em aramaico, traduzido para o grego, e do grego para o geíz etíope. Cada tradução implicou decisões interpretativas. O texto que a Etiópia preservou é uma tradução de tradução, com todas as limitações que isso implica. Os fragmentos aramaicos de Qumran permitem verificar a fidelidade da transmissão. As comparações mostram que a versão etíope é notavelmente fiel ao original, mas existem variantes que os especialistas continuam a debater. O segundo nível de transformação foi a percepção ocidental da tradição etíope. Durante séculos, o cristianismo etíope foi visto com condescendência por observadores europeus. Suas práticas judaizantes foram interpretadas como evidência de sincretismo ou primitivismo, e não como preservação de tradições mais antigas. Essa atitude colonialista afetou como os textos etíopes foram avaliados. Se a tradição era primitiva, seus textos deveriam ser suspeitos. Se era sincretista, seus livros adicionais deveriam ser acréscimos espúrios. Essa lógica circular impediu por muito tempo uma avaliação justa. O terceiro nível de distorção provém de apropriações modernas problemáticas. O livro de Enoque foi cooptado por movimentos que o utilizam para propósitos que seus autores originais jamais reconheceriam. Alguns o apresentam como evidência de antigos astronautas, interpretando os vigilantes como visitantes extraterrestres. Outros o usam para teorias conspiratórias sobre conhecimento suprimido por elites malignas. Outros mais o incorporam a sistemas esotéricos ou New Age, que nada tem a ver com seu contexto original. Essas leituras, embora populares em certos círculos, distorcem fundamentalmente o texto. O livro de Enoque era a literatura religiosa judaica do período intertestamentário. Seus autores acreditavam em anjos como seres espirituais, não como alienígenas. Escreviam para explicar a origem do mal e afirmar a justiça divina, não para codificar segredos tecnológicos. O quarto nível de distorção é o uso polêmico do texto. Alguns grupos utilizam o livro de Enoque e a diferença da Bíblia etíope para atacar o catolicismo ou o cristianismo em geral. A existência de cânones diferentes é apresentada como prova de que tudo é arbitrário, que a fé é manipulação, que as igrejas mentem. Essa leitura é tão distorcida quanto as anteriores. A existência de cânones diferentes não prova a arbitrariedade total. Prova que comunidades diferentes, em contextos diferentes, tomaram decisões diferentes. Todas essas decisões tiveram razões, embora possamos questionar algumas delas. A própria tradição etíope experimentou pressões distorsionadoras. O interesse ocidental recente no livro de Enoque
gerou uma indústria de manuscritos, algumas vezes com práticas questionáveis. Textos apresentados como antigos podem ser cópias recentes. A autenticidade requer verificação cuidadosa. Além disso, a popularidade do livro de Enoque tentou alguns a exagerar sua importância ou a inventar conexões que não existem. A responsabilidade intelectual exige distinguir entre o que o texto diz, o que as tradições interpretaram e o que imaginações modernas projetam. Recuperar o significado autêntico da Bíblia etíope requer humildade e rigor. Devemos ler os textos em seu contexto, não como confirmação de nossas teorias preferidas. Devemos respeitar a tradição etíope como comunidade viva de fé, não como um museu de curiosidades. Devemos distinguir entre preservação legítima e apropriação distorcionadora. A Igreja etíope, com seus séculos de interpretação acumulada, oferece um corretivo valioso. Suas leituras do livro de Enoque, desenvolvidas ao longo de mais de 15 séculos de uso devocional, merecem atenção séria. Não são a única forma de ler o texto, mas representam uma tradição que os leitores novatos frequentemente ignoram. As evidências que apoiam a autenticidade e antiguidade dos textos distintivos da Bíblia etíope são substanciais e múltiplas. A evidência mais dramática provém dos manuscritos do Mar Morto, descobertos a partir de 1947. Entre os milhares de fragmentos encontrados, foram identificados numerosos manuscritos do livro de Enoque em aramaico. Esses fragmentos, datados aproximadamente do século II a.C. até o século I d.C., demonstram inequivocamente que o livro de Enoque circulava amplamente séculos antes do cristianismo. Não é uma invenção etíope medieval, é um documento genuinamente antigo. A comparação entre os fragmentos aramaicos e a versão Ge'ez mostra uma transmissão textual notavelmente fiel. As diferenças são menores, consistentes com os tipos de variação esperáveis em qualquer tradição manuscrita. A Etiópia preservou genuinamente o texto antigo. Significativamente, também foram encontrados em Qumran fragmentos do livro dos Jubileus, outro texto distintivo da Bíblia etíope. Isso demonstra que a coleção etíope não é uma montagem arbitrária, mas a preservação de uma tradição coerente que existia antes do cristianismo. A segunda linha de evidência provém do próprio Novo Testamento. A citação explícita do livro de Enoque na Epístola de Judas demonstra que o texto era conhecido e respeitado pelos primeiros cristãos. O autor de Judas não o trata como fábula, mas como profecia autêntica. Além dessa citação direta, os especialistas identificaram numerosas alusões ao livro de Enoque em outros textos neotestamentários. A linguagem do Filho do Homem nos Evangelhos, as referências a anjos que pecaram em 2 de Pedro, elementos da visão celestial no Apocalipse, todos mostram influência enóquica. A terceira evidência são os escritos patrísticos. Os pais da Igreja dos primeiros séculos citaram e discutiram o livro de Enoque extensamente. Tertuliano o defendeu vigorosamente. Irineu o citou. Clemente de Alexandria o utilizou. Orígenes o conhecia, embora expressasse reservas. Essas referências demonstram que o texto era amplamente conhecido e respeitado antes de sua marginalização. Não foi rejeitado porque fosse desconhecido, ou obviamente falso. Foi rejeitado por razões que tinham pouco a ver com sua antiguidade ou autenticidade. A quarta linha de evidência é a própria tradição manuscrita etíope. Os manuscritos Ge'ez existentes demonstram uma transmissão cuidadosa e controlada ao longo de séculos. A consistência entre manuscritos de diferentes épocas e regiões testemunha práticas escribais meticulosas. A Igreja etíope desenvolveu sistemas de verificação e correção textual. Os erros eram identificados e corrigidos. As variantes eram notadas. A integridade dos textos sagrados era protegida como uma questão de fé e dever. A quinta evidência são as características internas dos textos. A linguagem, os conceitos teológicos, as preocupações refletidas, tudo é consistente com o período do Segundo Templo judaico. O livro de Enoque não parece um produto medieval. Parece um documento de sua época histórica real. Os especialistas reconhecem hoje quase universalmente a importância desses textos para entender o judaísmo intertestamentário e as origens do cristianismo.
O debate já não é sobre se são antigos e valiosos, mas sobre como interpretá-los e que lugar dar-lhes na história religiosa. As áreas de incerteza permanecem. A identidade dos autores originais é desconhecida. As circunstâncias exatas de composição são debatidas. Os processos de compilação não estão completamente claros. Mas essas incertezas afetam também muitos textos canônicos, não apenas os distintivos da Bíblia etíope. Percorremos evidências fascinantes sobre a Bíblia etíope e seus textos extraordinários. Mas agora quero saber, de onde você está assistindo a este vídeo? De que cidade ou estado do nosso Brasil, ou até mesmo de fora, você está mergulhando nesta busca por conhecimento sobre os textos ocultos da tradição bíblica? Deixe sua localização nos comentários. É sempre um privilégio ver como pessoas de todo o planeta se conectam em busca das mesmas respostas sobre os mistérios das Escrituras Sagradas. E agora, prepare-se, pois vamos desvendar um dos capítulos mais reveladores desta história. Compreender por que o Vaticano e as igrejas ocidentais marginalizaram os textos que a Etiópia preservou requer examinar as dinâmicas de poder que operavam na Igreja Antiga. O século IV transformou radicalmente o cristianismo. De religião perseguida, passou a ser fé imperial. Constantino não apenas legalizou o cristianismo, envolveu-se ativamente em seus assuntos internos. Os imperadores posteriores foram ainda mais intervencionistas. Essa transformação trouxe consequências para a formação do cânon. Um império precisava de uma religião unificada com textos claramente definidos. A diversidade que havia caracterizado o cristianismo primitivo tornou-se problemática. Era preciso decidir o que era ortodoxo e o que era herético. Os concílios que estabeleceram o cânon não foram reuniões puramente espirituais. Estiveram marcados por facções eclesiásticas em competição, por influência imperial, por considerações políticas. As decisões tomadas refletiram não apenas avaliações teológicas, mas também equilíbrios de poder. O livro de Enoque apresentava vários problemas para o projeto de unificação imperial eclesiástica. Seu modelo de revelação direta, sem intermediários institucionais, ameaçava a autoridade que os bispos estavam construindo. Sua cosmologia elaborada complicava as sínteses doutrinais. Sua associação com grupos gnósticos o contaminava. Mas, fundamentalmente, o livro de Enoque e textos similares representavam uma espiritualidade que não podia ser completamente controlada. Se um patriarca antediluviano podia viajar pelos céus e receber segredos cósmicos, o que impedia que outros reivindicassem experiências similares? A revelação carismática ameaçava a autoridade institucional. Os críticos sociais implícitos nesses textos também incomodavam. As denúncias contra ricos e poderosos, as promessas de que reis seriam humilhados no julgamento, ressoavam problematicamente quando a Igreja se aliava ao poder imperial. Uma fé que prometia inverter as hierarquias terrenas não convinha a uma Igreja que se beneficiava dessas hierarquias. O Vaticano, como instituição que emergiu desses processos, herdou as decisões tomadas naqueles séculos. Os textos que foram excluídos permaneceram excluídos. As razões originais de exclusão, embora pudessem ser questionadas, solidificaram-se na tradição. Quando o livro de Enoque foi redescoberto pelo Ocidente, a posição do Vaticano já estava fixada. Admitir que textos valiosos haviam sido excluídos equivaleria a questionar a infalibilidade das decisões conciliares. Era mais conveniente manter a posição estabelecida. O termo apócrifo serviu para deslegitimar esses textos sem examinar seu conteúdo. Se era apócrifo, era por definição duvidoso, não canônico, secundário. A etiqueta evitava a necessidade de argumentar sobre o mérito específico de cada texto. A Etiópia, por não estar sujeita às decisões do Vaticano, não tinha as mesmas razões para marginalizar esses textos. Sua igreja nunca se tornou uma instituição imperial ao estilo romano. Suas relações com o poder secular tomaram formas diferentes. Os textos que herdou da igreja primitiva nunca foram questionados. É importante evitar a simplificação excessiva. Não houve uma conspiração centralizada para suprimir o livro de Enoque. O processo foi gradual, resultado de muitas decisões tomadas por razões diversas.
Alguns líderes genuinamente acreditavam estar protegendo a fé ao excluir textos problemáticos. Tampouco devemos idealizar a igreja etíope como se estivesse livre de dinâmicas de poder. Toda instituição humana as tem. A diferença está em quais decisões específicas foram tomadas em quais contextos, não em que uns eram puros e outros corruptos. O que podemos afirmar é que interesses de poder influenciaram a formação do cânon. Reconhecer isso não invalida o cânon, mas convida à humildade sobre sua absolutização. Outros cânones existem, outras tradições são legítimas, outros textos têm valor, mesmo que não tenham sido incluídos. Examinemos diretamente o conteúdo do livro de Enoque e outros textos distintivos da Bíblia etíope, baseando-nos nas fontes primárias. O livro de Enoque começa estabelecendo seu caráter profético. Enoque, homem justo cujos olhos foram abertos, viu a visão do santo nos céus. O que segue são revelações destinadas a gerações remotas, para os escolhidos do tempo final. O livro dos vigilantes narra a transgressão angelical. As fontes preservam que 200 anjos desceram sobre o topo do Monte Hermon. Juraram conjuntamente, comprometendo-se uns aos outros com maldições. Uniram-se a mulheres humanas e engendraram gigantes que consumiam tudo o que os homens produziam. Os conhecimentos transmitidos são específicos. O texto menciona que Azazel ensinou a fabricar espadas, facas, escudos, couraças e mostrou os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Ensinou braceletes, ornamentos, antimônio, embelezamento das pálpebras, pedras preciosas e tinturas. Outros anjos ensinaram encantamentos, corte de raízes, astrologia, conhecimento das nuvens, sinais do sol, curso da lua. A revelação abrangeu tecnologia e magia, ciência e ocultismo. As viagens celestiais descrevem Enoque percorrendo os céus guiado por anjos. As fontes descrevem o lugar onde os céus se completam. Os depósitos de todos os ventos, a pedra angular da terra, as 7 montanhas de pedras preciosas, a árvore da vida reservada para os justos. As parábolas apresentam o Filho do Homem em termos extraordinários. As fontes indicam que sua cabeça era branca como lã. Seu rosto tinha a aparência de homem, mas cheio de graça como um dos santos anjos. Existia antes que o sol e as estrelas fossem criados. Foi nomeado perante o Senhor dos Espíritos antes da criação. Esse Filho do Homem sentar-se-á no trono de glória. Julgará todas as nações. Os reis e poderosos serão entregues para seu castigo. Os justos serão vindicados. As inversões escatológicas serão completas. O livro dos Jubileus, outro texto distintivo da Bíblia etíope, apresenta a história desde a criação até o Êxodo, organizada em períodos de jubileu. Adiciona detalhes sobre os patriarcas que não aparecem no Gênesis canônico. Estabelece o calendário solar de 364 dias como ordenança divina. As fontes em Jubileus revelam nomes das esposas dos patriarcas que o Gênesis não menciona. Narram a infância de Abraão com detalhes ausentes do cânon ocidental. Explicam a origem dos demônios como espíritos dos gigantes mortos no dilúvio. Os livros adicionais de Macabeus preservados na Etiópia narram episódios da resistência judaica contra a opressão helenística. Celebram o martírio pela fé com detalhes vívidos. Afirmam a ressurreição dos justos com convicção. A Epístola de Enoque contém exortações éticas e promessas escatológicas. Adverte contra os pecadores, especialmente os que oprimem os justos. As fontes preservam. Ai de vocês que constroem suas casas com o suor de outros. Cada pedra e cada tijolo é pecado. As promessas para os justos são consoladoras e inspiradoras. Não temam, almas dos justos. Tenham esperança, vocês que morreram em justiça. Não se aflijam porque suas almas desceram ao Seol em tristeza. Sua justiça será recompensada diante do grande rei. O consenso acadêmico atual reconhece esses textos como documentos de valor inestimável para a compreensão do judaísmo do Segundo Templo e das raízes do cristianismo primitivo. Sua exclusão do cânon ocidental não diminui em nada sua importância histórica e religiosa. Depois de examinar as evidências sobre a Bíblia etíope e seus textos extraordinários, surge a pergunta crucial: como integramos esse conhecimento à nossa compreensão da fé?
A primeira reconciliação necessária é entre o cânon que conhecemos e a realidade de que existem outros cânones legítimos. Para boa parte dos cristãos ocidentais, descobrir que a Etiópia possui uma Bíblia mais extensa é no mínimo perturbador. Parece minar a solidez daquilo que sempre tomaram como definitivo. Mas essa perturbação pode ser transformadora em sentido positivo. Reconhecer que o cânon foi moldado por processos históricos, que outras comunidades tomaram decisões distintas, não destrói a fé. Pelo contrário, a convida a amadurecer. Um cânon formado historicamente pode ser igualmente providencial. Deus pode agir por meio de concílios, tradições, comunidades. O fato de o processo ser humano não exclui a guia divina, mas exclui sim a absolutização ingênua que ignora a complexidade real. A segunda reconciliação é entre tradições cristãs diferentes. A existência da Bíblia etíope nos lembra que o cristianismo jamais foi monolítico. Desde suas origens, diferentes comunidades mantiveram práticas distintas, ênfases variadas e escrituras diversas. A Igreja Etíope não é uma derivação nem uma seita esquisita. É uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, herdeira direta da Igreja primitiva. Sua perspectiva merece respeito, não condescendência. Isso não significa que todas as tradições sejam igualmente corretas em todos os pontos. Significa que devemos abordar as diferenças com humildade, reconhecendo que nenhuma tradição humana detém o monopólio da verdade. Os etíopes podem nos ensinar coisas que perdemos. Nós podemos oferecer perspectivas que complementem as deles. A terceira reconciliação é entre curiosidade e devoção. Muitos se aproximam da Bíblia etíope e do livro de Enoque por curiosidade, em busca de conhecimento proibido ou segredos ocultos. Essa curiosidade é legítima, mas precisa vir acompanhada de respeito. Esses textos não são entretenimento nem munição para teorias conspiratórias. São escrituras sagradas para milhões de crentes. Seu conteúdo trata de Deus, do mal, do juízo, da salvação. Ler apenas por curiosidade faz perder o essencial. A devoção também não deve excluir a curiosidade intelectual. A Igreja Etíope tem produzido erudição séria sobre seus textos. Fé e estudo não são opostos. Os monges que copiaram esses manuscritos eram devotos e estudiosos simultaneamente. A quarta reconciliação é entre o texto antigo e as apropriações modernas. O livro de Enoque tem sido cooptado por movimentos que o distorcem. Teorias de antigos astronautas, conspirações vaticanas, esoterismos diversos. Essas leituras projetam sobre o texto o que seus autores jamais imaginaram. Recuperar o significado autêntico exige disciplina interpretativa. Precisamos ler o texto em seu contexto, compreender as preocupações de seus autores e resistir à tentação de fazê-lo dizer o que queremos ouvir. Isso não significa que o texto não tenha relevância contemporânea. Seus temas de justiça, esperança, responsabilidade cósmica dialogam com preocupações perenes. Mas essa relevância emerge quando respeitamos o texto, não quando o manipulamos. A quinta reconciliação é entre o que sabemos e o que não sabemos. A Bíblia etíope levanta questões que não possuem respostas definitivas. Por que, exatamente, esses textos foram preservados aqui e não acolá? Que outros textos se perderam por completo? Como seria o cristianismo se outras decisões tivessem sido tomadas? Viver com essas perguntas é parte da maturidade espiritual e intelectual. Nem tudo pode ser resolvido. Nem toda incerteza pode ser eliminada. A fé genuína não depende de ter todas as respostas, mas de confiar em meio às perguntas. A Bíblia etíope, mais do que resolver mistérios, os aprofunda. Mostra o quanto a tradição é mais vasta do que imaginávamos. Revela conexões entre o judaísmo e o cristianismo primitivo que frequentemente são ignoradas. Abre janelas para mundos espirituais que, de outro modo, permaneceriam fechados. Percorremos juntos um caminho extraordinário, por montanhas etíopes e concílios antigos, por manuscritos preservados e textos perdidos, por tradições vivas e conhecimentos esquecidos. A Bíblia etíope existe. Não é lenda nem fantasia. 81 livros de escrituras sagradas que uma tradição cristã de quase 2000 anos reverencia até hoje. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus,
Textos que o mundo ocidental esqueceu, mas que a Etiópia guardou. O que descobrimos transcende a mera curiosidade histórica. Revela verdades fundamentais sobre como o conhecimento religioso é formado, sobre quem tem autoridade para decidir o que é sagrado, sobre a diversidade que sempre caracterizou o cristianismo. O Vaticano não é o vilão dessa história. É uma instituição humana que tomou decisões humanas em contextos específicos. Essas decisões tiveram suas razões, ainda que possamos questionar algumas. O que podemos, sim, afirmar é que outras decisões eram possíveis, outras tradições são legítimas, outros textos têm valor. A Etiópia nos oferece mais que textos antigos. Nos oferece um espelho onde enxergar as limitações das nossas próprias tradições. Nos mostra que o cristianismo é mais vasto do que frequentemente imaginamos. Nos convida à humildade sobre certezas que talvez não sejam tão absolutas. O livro de Enoque contém revelações que os primeiros cristãos consideravam valiosas. Visões das origens do mal, do funcionamento do cosmos, do Messias vindouro. Esse conhecimento não ameaça a fé. Pelo contrário, a enriquece ao mostrar suas raízes mais profundas. Os monges etíopes que preservaram esses textos durante séculos prestaram um serviço inestimável à humanidade. Sem sua dedicação, sem sua fé, sem a paciência de gerações, esse conhecimento teria se perdido para sempre. Sua devoção guardou o que outros descartaram. Se você chegou até aqui, é porque faz parte daquelas pessoas que não temem explorar territórios desconhecidos, que valorizam o conhecimento genuíno acima das certezas cômodas, que entendem que questionar pode fortalecer e não enfraquecer a busca pela verdade. A jornada não termina aqui. A Bíblia etíope contém muito mais do que podemos explorar hoje. O livro de Enoque possui seções que mal mencionamos. O livro dos Jubileus aguarda leitores curiosos. As tradições etíopes oferecem perspectivas que mal começamos a apreciar. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária sobre o livro de Enoque e a Bíblia oculta da Etiópia. Se você chegou até aqui, é porque é daquelas pessoas que buscam conhecimento genuíno, para além do que as instituições oficiais aprovam, que respeitam tradições diversas, que entendem que a verdade pode sobreviver em lugares inesperados. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre os textos perdidos, as tradições esquecidas, os conhecimentos que merecem ser redescobertos. Sua companhia nesta jornada significa tudo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, na sua tela, vai aparecer outro vídeo que vai continuar expandindo sua perspectiva sobre os mistérios das Escrituras Sagradas. Não pare por aqui. A busca por conhecimento nunca termina. A Etiópia guardou a verdade durante séculos, enquanto outros a temiam. Os monges preservaram o que os concílios rejeitaram. O conhecimento sobreviveu nas montanhas africanas, enquanto a Europa esquecia. E agora, esse conhecimento está disponível para você. Não como segredo proibido, mas como herança recuperada. Não como arma contra a fé, mas como aprofundamento dela. Não como fim de um caminho, mas como começo de uma exploração. A Bíblia etíope te espera. O livro de Enoque tem palavras para você. As tradições que o mundo ignorou oferecem perspectivas que você precisa conhecer. A jornada continua. As perguntas se multiplicam. As respostas se aprofundam. E você, ao completar este percurso, tornou-se herdeiro de um conhecimento que cruzou milênios para chegar até aqui. Honre esse legado, continue a busca e nunca pare de perguntar.